A máquina de guerra da Rússia está sem combustível e sem armadura. As tropas de Putin, sem tanques, veículos blindados ou proteção, estão sendo enviadas para as linhas ucranianas, vulneráveis e desprotegidas. O resultado? Morte em massa. Isso não é guerra, é massacre e está piorando a cada dia. Nós te levamos até Toretsk. Putin tem mantido seu olho em Toretsk por bastante tempo. A Batalha de Toretsk, iniciada em junho de 2024, intensifica-se conforme as tropas de Putin buscam capturar a cidade ucraniana. As forças russas avançam lentamente. Até janeiro de 2025, eles haviam tomado cerca de 88% da cidade, e os ataques persistem. No dia 11 de junho, houve 20 grandes combates na frente de Toretsk. A Rússia falhou nesses confrontos, perdendo 35 soldados. O ponto é que Putin está pressionando. Ele acredita que pode tomar Toretsk e está perto de conseguir, ao menos na superfície. A verdade é que os avanços de Putin em Toretsk estagnaram por uma razão simples. A Rússia não tem mais veículos blindados para apoiar suas tropas na região, como sabemos. Em 6 de julho, a British Broadcasting Corporation, Ucrânia, relatou comentários do chefe de equipe do Batalhão de Sistemas Não Tripulados Spala da Ucrânia, de codinome Perepal. Chefe revelou que a Rússia não usa veículos blindados em Toretsk há muito tempo. Não há assaltos blindados visíveis há cerca de 1 mês e meio, explica Perepil. Putin foi obrigado a usar uma tática que lhe custou centenas de milhares de soldados desde o início da invasão. Os principais ataques são de moedor de carne, diz Perepal. Grupos de 2 ou 3, às vezes com algum sucesso. Perepalades, com pequenos grupos de soldados russos desarmados, ocasionalmente assegurando posições em abrigos subterrâneos. Essas posições são passageiras. Perepal, seus camaradas geralmente os expulsam com drones antes de destruir os abrigos subterrâneos com os soldados. A campanha de Putin em Toretsk virou tentativas desesperadas de tomar territórios com tropas vulneráveis. E essa estratégia está sendo usada porque não há veículos blindados restantes em Toretsk. E daí? Você pode pensar consigo mesmo? Toretsk, uma cidade dentre muitas ao longo da extensa linha de frente de mais de 700 milhas. A Rússia ficar sem blindados lá não significa que suas tropas em outros lugares estão lutando, certo? Não tão rápido. Toretsk é um microcosmo da situação emergente de veículos blindados que a Rússia tenta enfrentar em toda a Ucrânia. Putin está perdendo veículos blindados em um ritmo tão acelerado que seu exército corre o risco de ficar completamente desprotegido. Os ataques em Toretsk não são únicos. Putin os tem usado durante toda a guerra quando seu exército fica sem equipamento. Devido ao estado atual dos veículos blindados russos, esses ataques podem em breve se tornar o único meio de Putin tomar território ucraniano. David Axe certamente parece pensar assim. O ex-correspondente militar da Forbes usou o Trench Art para destacar a manchete. A Rússia está agora praticamente sem veículos blindados. Axe afirma que a Rússia perdeu aproximadamente 20 mil veículos de combate desde o início da guerra na Ucrânia, indicando que a maior parte das tropas russas está lutando sem proteção blindada significativa, tendo sorte se possuírem alguma blindagem. Alguns, como os de Toretsk, são forçados a lançar ataques sem nenhuma proteção. Escrevendo para o National Security Journal, Isaac Seitz relata que inicialmente duvidou das afirmações de Axe, mas, conforme prosseguia com a leitura, compreendeu o ponto apresentado. A Rússia ainda possui milhares de veículos blindados que poderia utilizar na Ucrânia. O problema de Putin é que a combinação de desgaste e baixa produção de veículos significa que a Rússia não pode mais manter sua frota de veículos blindados. Embora a Rússia possa obter ganhos significativos na Ucrânia, suas perdas têm sido enormes. Axe e Seitz citam cerca de 20 mil veículos, mas o Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que o número é muito maior. A Rússia perdeu 22.969 de seus veículos de combate blindados até 9 de julho, sendo 2 deles apenas no dia anterior. A isso se soma a perda de 11 mil tanques, criando uma 33.969. Lembre-se de que a guerra na Ucrânia está em andamento há aproximadamente 41 meses. Isso indica que a Rússia tem perdido cerca de 828 veículos blindados por mês. Por um tempo, a Rússia conseguiu acompanhar essas perdas. Segundo sites, a Rússia afirmou que estará produzindo cerca de 1.500 tanques anualmente até 2024.
Isso ocorreu quando perdiam cerca de 1.400 tanques anualmente, porém, ainda havia problemas. A maior parte dos 1.500 tanques produzidos pela Rússia não eram novos. A maioria eram tanques retirados do armazenamento e restaurados, canibalizando outros tanques antigos. A substituição quase 1 para 1 é insustentável a longo prazo, especialmente com a qualidade das substituições continuando a diminuir, afirma Seitz. Ele também menciona que a Rússia planeja dobrar sua produção até 2025 e espera fabricar milhares de tanques até 2027. Contudo, é preciso ponderar essas afirmações. As grandes reservas de tanques e veículos blindados da era soviética da Rússia são limitadas e, eventualmente, acabarão, de acordo com Seitz. E quando isso acontecer, o desgaste que já sofre terá um impacto real. A Rússia enfrentará mais situações como as de Terezhk devido à incapacidade de manter armaduras suficientes para seus ataques na Ucrânia. Os veículos blindados desaparecerão, substituídos quase exclusivamente por ataques terrestres, que fazem um progresso lento, se houver, na Ucrânia. Agora, o tempo da Rússia para sustentar a guerra em sua magnitude atual é limitado. Segundo sites, avaliações da OTAN sugerem que a Rússia poderia manter o atual nível de esforço de guerra até 2027, presumindo sacrifícios econômicos contínuos e sem grande escalada. Contudo, outros analistas alertam que a Rússia pode ficar sem tanques até 2026 se as atuais taxas de perda continuarem e a reforma de modelos antigos se tornar inviável. Apesar da Rússia ser capaz de reprimir a dissidência interna e prosseguir com a guerra, os custos de oportunidade nos âmbitos econômico, político e militar estão crescendo. Em resumo, a situação dos veículos blindados da Rússia é grave e tende a se deteriorar ainda mais no futuro. O que isso significa para a Rússia? Começaremos com os assaltos de carne que já mencionamos. Como dissemos anteriormente, esses assaltos não são novidade para Putin. Mesmo em janeiro de 2024, a CNN estava relatando o que chamou de incansáveis ataques de carne da Rússia, que são projetados para desgastar a Ucrânia, forçando suas tropas a gastar munição. Putin não se importa com seus soldados e os envia em ondas, frequentemente desarmados, para servirem como bucha de canhão. Quanto mais baixas a Ucrânia inflige, mais munição é obrigada a usar. Por fim, os ataques russos obtêm sucesso. Não por superioridade tática de Putin, mas por estar disposto a sacrificar milhares de soldados para obter o que deseja. A desconsideração de Putin por seus soldados já era evidente em 2024. Ninguém os evacua ou leva embora, disse à CNN em janeiro de 2024, um atirador de elite com o codinome BESS. Parece que as pessoas não têm uma tarefa específica, apenas vivem e morrem. 7 meses depois, mais soldados ucranianos relatavam à mídia sobre a brutal tática russa. Um deles era o tenente-coronel Anton Baiev, que serve na Brigada Kartia da Guarda Nacional da Ucrânia. Em julho de 2024, ele contou à British Broadcasting Corporation: os russos usam essas unidades principalmente para localizar nosso equipamento de disparo e exaurir constantemente nossas unidades. Nossos soldados mantêm suas posições e lutam. É física e psicologicamente desafiador enfrentar várias ondas inimigas em um dia, tendo que destruí-las incessantemente. Avançando rápido para fevereiro de 2025, e as coisas não melhoraram muito para as tropas da Rússia. Naquele mês, a mídia United 24 informou que Putin havia adotado uma nova prática. Ele começou a enviar o que a United 24 chama de feridos ambulantes de volta para a batalha. Os soldados feridos que deveriam estar se recuperando no hospital estavam sendo enviados em assaltos de onda humana, onde ficavam praticamente indefesos. Apenas mais corpos quentes cambaleando até absorverem algumas balas ucranianas. Esses ataques de carne cobraram seu preço. Em meados de junho, a Rússia ultrapassou oficialmente 1 milhão de baixas, o maior número perdido em um único conflito desde a Segunda Guerra Mundial. A Rússia está ficando sem armadura, tendo apenas o suficiente para sustentar ataques menores contra a Ucrânia no momento. Mas, como Axios sites apontam, isso só pode durar enquanto a Rússia tiver estoques de equipamentos da era soviética restaurados para enviar às frentes de batalha. Com o esgotamento desse equipamento, haverá menos armaduras disponíveis. Putin não cessará seus ataques. Isso implica que 1 milhão de baixas russas durante a invasão pode parecer insignificante comparado ao que está por vir. Esse primeiro milhão morreu, apesar da Rússia ter muitas armaduras.
Muitos mais que sobreviveriam aos contra-ataques ucranianos no passado serão engolidos no moedor de carne criado por Putin quando as armaduras acabarem. Vamos voltar a um ponto que mencionamos anteriormente. A Rússia perdeu pelo menos 20 mil veículos blindados lutando na Ucrânia. E possivelmente mais, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia. Essas perdas massivas já estão impactando negativamente as tropas russas, o que indica um futuro sombrio para a Rússia. Turetsk, com sua falta de armadura, é apenas um exemplo dentre muitos outros relatados pela Text em fevereiro. Pegue os burros, por exemplo. A Rússia tem mobilizado burros, juntamente com alguns cavalos, para transportar equipamentos de um lado para o outro durante a guerra na Ucrânia. A Rússia está tentando tratar tudo isso como normal, segundo o Text. Ele menciona o tenente-general russo Viktor Sobolev, que afirma haver grandes dificuldades em fornecer munição, equipamento militar e comida para as unidades e subdivisões, incluindo os grupos de assalto. O uso de animais como burros e cavalos para transportar munição e suprimentos para a linha de frente é uma prática comum em certas situações. Sobolev revelou, talvez sem intenção, que a Rússia enfrenta grandes dificuldades por não ter veículos suficientes para transportar equipamentos. O que parece ser um código para a Ucrânia destruiu tantos de nossos veículos que precisamos usar burros e cavalos. Felizmente, não há evidências de soldados russos entrando em batalha montados nessas bestas até o momento. Mas está tentando lidar com sua crise de armadura de outra maneira. Está enviando soldados para a batalha em carros compactos. Test também relatou isso em fevereiro, compartilhando fotos de tropas russas dirigindo o que parece ser um Jagulist na Ucrânia. São carros compactos da era soviética, nunca destinados para uso em batalha, nem mesmo são novos. A Rússia está enviando soldados para lutar em veículos considerados abaixo do padrão há décadas, tornando-os alvos fáceis para os drones e a artilharia da Ucrânia. Notícias semelhantes também vieram da Forbes, com o já mencionado Axios, relatando em março que a Rússia também está usando veículos de despensa. Esses não são carros blindados, mas sim veículos comuns que um russo poderia comprar em uma concessionária e estão sendo usados na Ucrânia. O relatório de Axios cobriu uma despensa que ficou presa na neve e lama da Ucrânia, sendo destruída pelo exército ucraniano. Devido ao problema com veículos blindados, a Rússia já está usando esses tipos de veículos e animais. Assim como as baixas causadas pelos ataques russos, este problema só tende a piorar conforme os estoques soviéticos da Rússia se esgotam. Veremos mais burros, cavalos, despensas e veículos semelhantes, pois a Rússia não tem mais nada para transportar equipamentos ou soldados. Ainda assim, nem todas as notícias são ruins para Putin. Apesar de seus muitos problemas com veículos blindados, a Rússia ainda está construindo novos. Recentemente, introduziu o transportador blindado de pessoal blindado de transporte, 3F ou APC, em suas fileiras. Com capacidade para até 19 toneladas e 14 passageiros, além de 2 tripulantes, o blindado de transporte 3F é novíssimo. Embora não esteja sendo produzido em larga escala, o equipamento poderia fornecer alguma proteção aos soldados que enfrentam o crescente problema de falta de armaduras da Rússia. No entanto, existem vários problemas com o blindado de transporte. 3F Scratch. Escrevendo para o Substack, Axios aponta que muitos na Rússia veem o APC como um pato manco que nunca deveria chegar à Ucrânia. O veículo é vulnerável a minas e drones. E sua capacidade anfíbia, seu maior trunfo, é quase inútil na guerra atual, segundo Axios. O blindado de transporte, 3F sem torre, é tão ruim que um blogueiro preferiria ir para a guerra, em uma motocicleta ou carrinho de golfe igualmente vulneráveis, mas ágeis, diferente do blindado de transporte, 3F rastreado. Tão ruim que soldados prefeririam andar em carrinhos de golfe. Isso aponta outro problema de Putin com seus veículos blindados, novos e antigos. Seus soldados não confiam mais nos veículos que estão recebendo. O blindado de transporte 3F fornecido pela Rússia aos seus soldados parece ser apenas um alvo blindado para os drones e armas explosivas da Ucrânia, segundo o consenso. Vlad Litnarovich, da United 24 Media, afirma que a falta de confiança da Rússia se estende a quase todos os seus outros veículos blindados. O BMP-3, um dos veículos de combate de infantaria mais avançados da Rússia, é repleto de armas, mas oferece pouca proteção contra os drones ucranianos.
O BMP-2 mais antigo é ainda pior, com apenas 0,62 polegadas de armadura frontal, que oferece praticamente nenhuma resistência aos drones. Sem mencionar as armas antitanque disponíveis para a Ucrânia. No caso do BMP-2, até armas pequenas podem penetrar suas laterais e traseira. Litnerevich afirma que o BTR-80 é vulnerável a tiros de rifle e metralhadora pesada. Os tanques russos T-90M apresentam um defeito que faz suas torres girarem descontroladamente, como uma bola de discoteca, mesmo com pequenos danos. Os problemas com veículos blindados da Rússia não são novos. A única diferença é que agora a Rússia está ficando sem eles, mesmo que antes não estivesse. Os veículos blindados russos, desde os mais novos até os soviéticos, são pouco confiáveis, lentos e quase tão perigosos para os soldados russos quanto os ataques de carne de Putin. Some tudo isso à escassez de tanques mencionada. A Rússia perdeu cerca de 11 mil tanques, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia. Outro problema é que se a Rússia mantiver o mesmo ritmo operacional e perdas de 2024, não terá tanques suficientes para operações ofensivas eficazes além de 2026. Axios afirma em seu artigo de 7 de julho sobre arte de trincheira que isso agrava o problema do veículo blindado. Tudo isso envia uma terrível mensagem para Putin. A Rússia não pode manter seus ataques terrestres no mesmo ritmo dos 3 primeiros anos da guerra. Isso implica em menos conquista territorial, mais mortes de soldados e agravamento dos problemas com veículos blindados russos. Contudo, nem tudo são boas notícias para a Ucrânia. A Rússia ainda possui uma clara vantagem em recursos humanos. Axios destaca em seu artigo Trench Art que a Ucrânia precisa recrutar cerca de 80 mil novos soldados para suas 130 brigadas do Exército, Marinha, Guarda Nacional, Territorial e de assalto aéreo. Está lutando para encontrar esses soldados, mesmo que o país esteja mobilizado. A Rússia, por outro lado, está recrutando fortemente. Axios menciona 30 mil novos soldados mensalmente, mas Putin afirma que o número é ainda maior, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Putin afirmou em maio que a Rússia recrutava de 50 mil a 60 mil soldados mensalmente, o que significa que até 2 mil pessoas estão assinando contratos militares russos diariamente. O recrutamento indica que o exército russo na Ucrânia, em termos de mão de obra, é aproximadamente 3 vezes maior do que quando Putin iniciou a invasão. Isso dificilmente ajudará a Rússia a superar sua emergente crise de veículos blindados. Com mais de 20 mil tanques, veículos de combate e equipamentos pesados russos destruídos ao longo da linha de frente. As tropas estão oficialmente sem veículos blindados, ressalta Axios. E esse é o problema de Putin. Ele tem a mão de obra, mas não tem os veículos blindados. Ele precisa fazer essa mão de obra contar. Observamos os resultados deste problema durante a ofensiva russa no verão. Apesar da Rússia ter intensificado várias de suas ofensivas na Ucrânia recentemente, Putin não está capturando nem perto do território que esperava. De acordo com o Telegraph, as tropas russas avançam cerca de 55 milhas por dia, mas isso não é suficiente. A Rússia está gradualmente capturando territórios, dependendo cada vez mais de assaltos pesados, em vez de grandes tomadas de cidades. Com os veículos blindados sendo um grande problema, o futuro da invasão de Putin parece sombrio. Porém, o líder russo continuará insistindo. Ele continuará sacrificando milhares de soldados para tomar a Ucrânia, arrebatando porções de território com. Os ataques russos diminuirão conforme a armadura se esgota, e eventualmente cessarão devido ao aumento das baixas. E Putin percebe que a guerra de atrito que ele criou paralisou seu próprio exército. Enquanto isso, a Ucrânia acaba de quebrar a espinha dorsal da Rússia. A Ucrânia atacou um ponto crucial na cadeia de produção de munições da Rússia. Isso indica que as forças de Putin têm mais preocupações além da falta de armaduras. Saiba mais no vídeo e inscreva-se no Military Show para mais conteúdos sobre o colapso do exército russo. E obrigado, como sempre, por assistir.